Amados irmãos, amadas irmãs, nossa muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Mais uma vez, nessa transmissão ao vivo, nós contaremos com a palestra e a presença de Cássia Coutinho, que vai falar para nós sobre transição planetária, um tema extremamente relevante para a nossa reflexão. Possamos nós, nesse momento, nos concentrarmos realmente na palestra que logo teremos a alegria de acompanhar. Por isso, amados irmãos, antes de mais nada, nós sempre agradecemos essas oportunidades. Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e um trechinho do livro Transição Planetária. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Espírito da Verdade, o item 5, trecho do primeiro parágrafo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que haja dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Do livro Transição Planetária, do capítulo 22, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, antevemos felizes os futuros dias da renovação total do planeta, no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para os outros mundos, onde irão operar o progresso que se negam nesse momento, e os mensageiros de luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz. Os vícios, os crimes, em espetáculos de amor e libertação. Dessa forma, amadas irmãs, amados irmãos, queridos em Jesus, vamos todos nós, onde estivermos, em seus lares, seja onde for, nos concentrar em pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, a Jesus, nosso irmão maior, e essa pleia de espíritos amigos que nos direcionam sempre para a nossa felicidade, que é o caminho da caridade, é o caminho com Jesus. Vamos assim rogar a Deus que possa sempre nos abençoar, que possa nesse momento derramar sobre a nossa oradora a sua luz, e assim, de uma forma muito clara, objetiva, que cale em nossos corações a orientação da noite. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos abençoe com as graças de Deus. Boa noite a todos. Agradecemos ao nosso Pai Maior, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, aos dirigentes, a toda a equipe, pelo convite e que as nossas palavras sejam abençoadas. A diretoria de doutrina escolheu para esse mês o livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É uma obra muito esclarecedora, que nos traz muito conhecimento e enche os nossos corações de alegria, de esperança. Vale a pena ler, reler e refletir muito sobre essa obra. Rapidamente falando de Divaldo Pereira Franco e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda.
Divaldo Pereira Franco já é conhecido por todos nós, mas recordando. Divaldo Pereira Franco, Divaldo Franco ou simplesmente Divaldo, é um professor, médium, orador espírita brasileiro dos mais notáveis. Fundador da Mansão do Caminho, na Bahia, Divaldo e seus companheiros são responsáveis pelo acolhimento de irmãos e de irmãs necessitados, fazendo um trabalho belíssimo em nome de Jesus. E Manuel Filomeno de Miranda nasceu e desencarnou na Bahia também. Foi um destacado colaborador e divulgador do Espiritismo. Miranda, como ele era chamado, teve uma participação expressiva na doutrina espírita, sendo seu representante fiel. Ele era delicado no trato e heróico na luta, como reconheciam seus amigos. E em 1950, já desencarnado, Manuel Filomeno de Miranda, através de uma psicografia de Chico Xavier, levou a Divaldo Pereira Franco uma mensagem. Mas somente em 1970 é que essa entidade se apresentou a Divaldo como um trabalhador atuante na área da desobsessão. E teria prosseguido seus estudos após o desencarne. Teve início, então, uma amizade, uma parceria mediúnica que trouxe a público várias obras sobre o tema, visando auxiliar o entendimento e dar suporte para os trabalhos mediúnicos nas casas espíritas da época. Muitos são os livros de Manuel Filomeno de Miranda, mas podemos citar alguns: Loucura e Obsessão, Trilhas da Libertação, Sexo e Obsessão, Perturbações Espirituais, entre outros. E hoje falaremos rapidamente sobre transição planetária, que é um assunto muito em voga. Já no início da obra, nós encontramos uma citação de Kardec, extraída da obra Gênese, a Geração Nova, capítulo 18, itens 27 e 28, que eu peço licença a vocês para ler um trechinho de cada uma. O item 27, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados que só queiram o bem. E no 28, a época atual é da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistiremos a partida de uma e a chegada de outra, e cada qual se assinala já no mundo pelos caracteres que lhe sejam próprios. Interessante, acredito que todos tenham essa mesma sensação, que a Gênese foi publicada em 1868 e é absolutamente atual. É como se nós estivéssemos falando de algo que está acontecendo agora, e está mesmo. Nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando a transição planetária. E, por vezes, nós nos sentimos perplexos, confusos, até desorientados. E essa obra é extremamente importante nesse momento. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós já afirmamos em outras oportunidades que vivemos num planeta de provas e expiações. Estamos transitando, estamos passando para o planeta de regeneração, digamos assim. Para que essa transição se efetive, é necessário o quê? Uma mudança moral e uma mudança comportamental urgente, mas para a humanidade como um todo. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele permite que nós estagiemos em várias experiências reencarnatórias para podermos vivenciar realidades diferentes e, assim,
aprendermos e evoluindo, porque somos seres em constante evolução e também com possibilidades infinitas de aprendizado. É certo que nós caímos, levantamos, erramos, acertamos. Ora nós avançamos, ora nós estacionamos, mas nunca regredimos. Até que nós atinjamos um nível de consciência tal para sabermos exatamente a responsabilidade que nós temos e que é grande. Aqueles que não estiverem conectados ao processo de transição planetária pelo amor, obedecendo às leis divinas, enquadrados nessas leis divinas, eles não serão condenados eternamente. Pelo contrário, pela bondade, misericórdia e justiça de Deus, esses espíritos serão arrebatados para outros planetas, para outros orbes, onde eles poderão, sim, com a sua inteligência, auxiliar aqueles que estão começando. E há muito tempo que o planeta tem sofrido cataclismas, mudanças climáticas, catástrofes naturais, problemas, epidemias. E agora nós estamos passando por uma pandemia. E não se trata de um apocalipse destruidor, mas de uma transformação natural. Aliás, é importante salientar que apocalipse não quer dizer fim, mas recomeço, renovação. Toda reforma, por mais simples que ela possa parecer, ela exige cuidados e nos causa transtornos. Imaginemos a reforma de um planeta, a transformação de um planeta que já está arraigado a vícios físicos e morais, há milênios. Então nós não podemos nos desesperar e fazermos a nossa parte, porque Jesus é o nosso guia e está no comando disso tudo. Se nós realmente seguirmos as suas lições de amor, de serenidade, fazendo com que as nossas mazelas, a nossa impaciência, a nossa intolerância fiquem de lado, sejam extinguidas, tudo ficará muito mais fácil e mais suportável. São 22 capítulos nesse livro, muito esclarecedores. E o interessante é que eles mostram, logo no início, essa obra nos mostra o trabalho das equipes socorristas da espiritualidade na ocasião de uma tsunami que houve na Indonésia. É um trabalho belíssimo. A postura dos meios de comunicação da mídia da época, dos políticos manipuladores, dos aproveitadores da infelicidade alheia, sejam eles desencarnados ou encarnados. A análise do comprometimento dos encarnados, dos desencarnados frente à lei de causa e efeito. Depois nós temos, que é interessantíssimo, grupos da espiritualidade orientados para, durante o processo de sono e do desdobramento, reunir 250 casais para receberem como filhos seres de outras ordens, de outros planetas, para virem nos ajudar no processo de regeneração. Então, olha a responsabilidade que nós temos com as novas gerações. Depois, no capítulo 13, tem uma mensagem belíssima de Francisco de Assis e da irmã Clara. Um dos mentores faz um esclarecimento e um paralelo entre o mundo como era no passado, como ele está no presente e como ele será no futuro. E uma ressalva, como um puxãozinho de orelha, aos médiuns, para que eles sejam mais vigilantes e não caiam nas tentações, no melindre, no egoísmo, no orgulho. Uma mensagem comovente para o povo brasileiro, que enche realmente o nosso coração de muita esperança e bom ânimo, que é o que todo o povo está necessitando. E o último capítulo tem uma despedida emocionante. Nós fizemos essa síntese rápida para entender que essa obra, ela nos mostra esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, mostrando que nós não estamos sós. Nunca, principalmente nos momentos mais aflitivos. Por exemplo, no caso dessa pandemia, estamos sofrendo, com certeza,
Mas, quando nós estivermos com o coração apertado, vamos pensar que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade está aí para nos auxiliar, para nos dar conhecimento, para nos dar luz, força e esperança. E nós temos uma grande responsabilidade nesse processo de transição, porque a doutrina espírita já nos esclareceu que nós somos filhos de Deus, amados por Ele. Então, nós temos que ser facilitadores nesse processo, porque nós somos partícipes, nós estamos no meio desse processo da transição planetária. O conhecimento nos foi dado, então nós temos que praticar esse conhecimento, porque o tempo urge, não dá mais para esperar, nós não podemos mais esperar. A transição planetária está acontecendo, gradativamente, mas rapidamente. E é um trabalho de muito esforço. E nunca nós tivemos tanta necessidade do Evangelho redivivo como agora. Porque ele realmente nos sustenta. É um farol que ilumina o nosso caminho. Para nos trazer serenidade. Porque essa pandemia, ela tem mostrado para todos nós que nós somos todos iguais. Que nós não somos infalíveis. Que nós somos absolutamente iguais, não importa credo, raça, cor. Ele pode nos atacar se nós não nos cuidarmos, se nós não nos prepararmos, se nós não nos abagajarmos. Nós vamos vencer, com certeza. E essa pandemia tem nos ensinado, apesar de tudo, da sua crueldade, que o importante é o espírito, que o importante são as pessoas, que o importante é o contato, que não adianta ter tantas coisas, procurar tantas coisas, trabalhar demais, porque de repente você já não pode mais. Então, aproveitem esses momentos para leituras, para assistir programas edificantes, não nos apegarmos às notícias sensacionalistas e mentirosas, mas nos apegarmos a Jesus e aquilo que Ele pode nos trazer. Mesmo em casa, nós podemos praticar o bem, nós podemos fazer o bem, nem que seja com uma mensagem de amor, com um aceno, alguma coisa a gente pode fazer para o bem, porque a caridade ela tem um leque de possibilidades. Fazendo a nossa parte, divulgando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, levando consolo, tudo vai ficar mais tranquilo e sereno, e nós vamos mostrar, através do nosso exemplo, que Jesus realmente está no comando de tudo. E aí nós vamos atingir a tão sonhada evolução e conseguir essa transição planetária, conseguir atravessar esse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nós, brasileiros, cristãos e espíritas, temos uma responsabilidade ainda maior. Porque Jesus, que é o governador espiritual do planeta, escolheu o nosso país como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, nós temos uma tradição espiritual para isso. Para encerrar, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? E os Espíritos respondem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E mais para frente, eles complementam: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeado. Então vamos continuar lutando, porque nós temos a força e a luz de Jesus. Nós temos a casa de paz e amor em Jesus. Nós temos tudo. Façamos a diferença nessa luta. Jesus nos escolheu para trabalhar porque Ele nos ama e porque Ele confia em nós. E só o amor, a fé e a caridade que Ele ensinou e vivenciou é que vai possibilitar a transição planetária. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir a verdade, que consola, ensina e liberta.
compreendendo que a nossa amada Terra é uma escola de iluminação, um hospital de reabilitação e a morada de trabalho e libertação rumo a Deus, nosso amado Pai e Criador, através dos portais da transição planetária. Que assim seja, com a graça de Deus, agradecemos a oportunidade, paz e amor em Jesus a todos nós. Obrigada, Cássia, pelas palavras, pelos ensinamentos da noite de hoje. Que nós possamos aprender e apreender que, fazendo parte desta transição planetária, nós temos a nossa responsabilidade como cristãos, como espíritas, e nós vamos cumpri-la, assim, da melhor maneira possível, com a ajuda do Pai e da espiritualidade maior, que sempre nos atende. Neste momento, nós vamos iniciando as vibrações. Em nossas vibrações, nós vamos nos imaginando em nosso lar, com a nossa família, sentados de mãos dadas, e Jesus ali com a espiritualidade, os mentores de cada um de nós, nossos familiares, nos ajudando. Do mais alto dos jardins da Irmã Clara, nós percebemos pétalas de flores que caem sobre o nosso lar. Luzes do mais alto também iluminam o nosso coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésio. Iluminam e seguem pelas nossas pernas, plantas dos pés. Essa luz chega ao básico e subindo pela nossa coluna, iluminando vértebra por vértebra, chega ao coronário novamente e nós todos somos luz, junto com o Pai, vibrando para que o nosso lar seja iluminado pelo Pai, que a nossa fé seja ali colocada a serviço dos nossos familiares. De mãos dadas, nos imaginemos que todos os lares dos nossos vizinhos também recebem essa luz, a visita da espiritualidade, e tudo se ilumina. O nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. De mãos dadas, nos transportamos para além dos horizontes do país. Vemos o nosso planeta todo iluminado, com fé, com esperança. E Jesus, junto de nós, nos diz: sigam adiante com a fé e com o amor que eu lhes deixei, pois o amor transforma, a fé vivifica, e com amor, fé e caridade conseguireis mudar, conseguireis a transformação tão almejada, e todas as provas que lhes forem colocadas servirão para o aprendizado. De mãos dadas formamos um lindo círculo em volta deste nosso planeta Terra, tão necessitado nesse momento das nossas orações, das nossas vibrações, dos nossos bons pensamentos. Nós somos luz vivificada do Pai. Nós somos a luz, a sua centelha divina, e nós temos, pelo compromisso assumido, que transformar todos aqueles que passam pelo nosso caminho, e nós também temos que nos transformar. Vamos aproveitar estes momentos em que a espiritualidade está tão próxima de nós e agradecermos.
Agradecermos pela atuação de todos os médicos que estão na linha de frente combatendo essa pandemia. Vibremos luz para eles, força, fé e coragem. Vibremos luz, força, fé e coragem para todos os pacientes que estão acometidos nos hospitais. Vamos vibrando para que a espiritualidade consiga fazer o seu trabalho. E pelas nossas orações, recolham de nós todas as nossas energias necessárias para colocar ali em cada um daqueles filhos do Pai necessita. Vibremos para que todos possam ter acesso a essas luzes, a essa paz e a esse amor. Se você colocou um copo d'água ou a sua garrafinha de água ao seu lado, neste momento nós vamos vibrar para que a espiritualidade coloque ali o remédio necessário para que você consiga seguir adiante, para que a sua fé seja fortalecida, a sua esperança também. Vibremos pela nossa casa de paz e amor, que sempre nos acolhe em todos os momentos, para que a espiritualidade consiga trabalhar, acolhendo os encarnados que tanto necessitam de paz e equilíbrio, e também os nossos irmãos que retornam à pátria espiritual, à verdadeira vida. Que nós possamos dar sempre o melhor de nós, que nós possamos orar e vigiar pelo melhor do nosso planeta. Seguindo agora para a prece de encerramento, nós te agradecemos, Pai, por mais um trabalho, por mais um ensinamento, pela palestra que a Cássia nos deu, com tanto amor, com tanta fluência, que nós possamos aprender sempre que estamos aqui de passagem, que a sua luz, a sua paz nos guie até o nosso próximo trabalho. A vocês que estão em casa nos assistindo, agradecemos a oportunidade e esperamos todos na nossa próxima transmissão. Que assim seja.